E, para a gente seguir adiante, né, aqui falando também da face lingual do incisivo central superior, né, como a gente está vendo o dente aqui, ó, né, eu tenho a crista marginal mesial, aqui a crista marginal distal, eu tenho uma borda incisal, isso numa vista lingual, né, claro, e eu tenho aqui essa região de protuberância de esmalte chamada cíngulo, né, que é o encontro entre as cristas marginais, tá? E no meio, entre o terço médio e o terço incisal, eu tenho uma região côncava que a gente chama de bossa lingual. Para o lado mesial, para o lado distal, bossa lingual mesial, bossa lingual distal dividida pelo cíngulo. Tudo bem? Tranquilo? O que mais eu posso dizer da face palatina do dente em relação à face vestibular? Ó, ela é mais estreita que a face vestibular, ou seja, se eu medir daqui para lá, atrás é mais estreito que se eu medir daqui para lá, na frente. Possui um cíngulo no terço apical, está aqui o cíngulo, nós já falamos sobre ele. Possui bordas incisais proeminentes, ou seja, cristas marginais, está aqui. Tá? E o terço médio incisal possui uma área de côncava chamada de fossa lingual. Bacana? Então vamos passar um pouquinho o slide. Aqui fica bem fácil vocês visualizarem o que é um símbolo, o que são cristas marginais, o que é uma fossa lingual e a inclinação mesodistal da borda incisal. Tudo bem? Olhamos a face vestibular, olhamos a face lingual. Cadê? Aqui. Aqui. Vamos olhar agora a face proximal. O que é a face proximal, gente? A face dos lados, tanto mesial quanto a face distal. Então, características comuns das faces proximais. Possuem uma forma triangular. Então, se você olhar da junção amelo-sementária até a borda incisal, traçar uma figura geométrica, você vai ver que é característica das faces proximais ter uma forma triangular. E se você observar bem, traçar uma linha reta passando pela borda lingual ou palatina desse dente e pela face vestibular, eu posso dizer que as bordas vestibular e palatina convergem em direção incisal. Então, no aspecto proximal do incisivo central superior, as faces vestibular e palatinas convergem em direção à borda incisal. Paulo, entendi o que é convergência, direção de convergência. Se eu olhar lateralmente o meu incisivo central superior, tá? Traçar uma linha imaginária passando pela lingual, traçar uma linha imaginária passando pela vestibular, aonde que essas linhas vão se encontrar? Elas vão se encontrar aqui na borda incisal. Tá? Então, posso dizer que as faces vestibular e palatina e lingual nos terços, na face proximal do incisivo central superior, convergem em direção incisal. Tá? Se você olhar aqui a face vestibular desse dente, você vai ver uma visão lateral, como a gente está vendo na imagem aqui, você vai ver que essa face ela é convexa na face vestibular e convexa na face vestibular e côncava na face lingual, tá? Então aqui, ó, é mais côncavo, aqui é mais convexo. E se eu observar bem mesmo na face vestibular e na face lingual, eu vou ver que o terço médio incisal da face vestibular ele é mais plano e o terço cervical é mais convexo. E na face lingual aqui é mais convexo e aqui é mais côncavo. Tudo bem? Então o terço médio incisal é mais côncavo e o terço cervical na face lingual é mais convexo. E aqui fica muito tranquilo a gente visualizar o que é um terço convexo e um terço côncavo. Então aqui, ó, na parte interna é côncavo, na parte externa é convexo. Então posso dizer que a face vestibular ela é mais convexa e a face lingual ela é mais côncava. Do incisivo central em relação ao seu lateral e em relação aos outros dentes. De forma geral, os incisivos centrais vão ter a face vestibular mais convexa e a face lingual mais côncava.
tá bom? Aqui um aspecto morfológico anatômico natural do dente, né? Olha o dente naturalmente, né? Você pode olhar que aqui na face vestibular é mais convexo e na face lingual ele tem uma saliência mais côncava. Bacana? Tá. E a gente pode olhar também lateralmente que a borda incisal ela aparece aqui também, né? E é interessante quando eu olho a face vestibular do incisivo central superior, se eu traçar uma linha imaginária passando pelo diâmetro do meu dente, por todo o diâmetro do meu dente, né, existe uma região no terço cervical onde é maior a dimensão do meu dente, o diâmetro do meu dente é maior. Essa região de maior diâmetro do meu dente eu vou chamar de bossa, que é essa parte de maior diâmetro em toda a extensão do dente. A bossa cervical é a parte mais saliente, vamos dizer assim, mais protuberante do meu dente. É o lugar do meu dente onde o dente é mais largo no seu diâmetro, em toda a extensão do seu diâmetro. Bossa cervical. Tudo bem? Bom, olhamos a face vestibular, olhamos a face lingual, olhamos a face mesial e distal, olhamos as bordas incisais e agora vamos partir para olhar a raiz desse dente. Como vocês estão vendo a imagem aqui, como vocês vão ver na imagem que eu passei agora, eu posso olhar essa raiz tanto no âmbito vestibulingual, como vocês estão vendo aqui, ou posso olhar a raiz lateralmente. De forma geral, é uma raiz cônica, se você olhar bem definida, tá? E se você pensar bem, o terço cervical da raiz cônica é mais largo que o terço médio, que o terço apical. E se você olhar bem aqui nesta imagem, ó, como o terço cervical é mais largo do que o terço médio, do que o terço incisal, não é? Esse dente, o incisivo central superior, é um dente uniradicular, ou seja, tem uma única raiz, tá? Geralmente com um único canal, tá bom? O que é canal, Paulo? É a parte da polpa dental, a parte viva do dente, tá? Esse vermelho que vocês estão vendo aqui. Então, o incisivo central superior geralmente possui uma única raiz e um único canal. Esta raiz, ela é bem plana, bem cônica, tá? Quase sem curvatura, muito bem definido, cone muito bem definido, como vocês estão vendo na imagem aqui, tá? Então tem um formato triangular cônico, é mais larga na vestibular que na lingual, olha aqui, ó. Se você olhar aqui na face vestibular, é mais largo do que aqui na lingual, tá? É uniradicular, é um aspecto cônico sem muita inclinação no terço apical. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que nos demais dentes, dos outros incisivos, as raízes são cônicas, mas o terço apical da raiz tem uma leve curvatura para distal, tá bom? Isso é característica do incisivo central inferior, lateral inferior e incisivo lateral superior. Não é característica muito comum no incisivo central superior. Tudo bem? Tranquilo? Bom, dessa forma a gente conseguiu inicialmente visualizar o maior incisivo central, o maior incisivo que a gente tem no arco dental, que é o incisivo central superior. A partir desse dente, nós vamos definir agora características morfológicas dos demais incisivos, a partir do estudo desse. Por isso que é importante a gente primeiro frisar esse aqui, de forma geral, e depois partir para estudar os outros. Vai ficar mais fácil vocês compararem um com o outro e assim tentarem traçar diferenças básicas e fundamentais entre esses dentes. Tá bom? Eu vou colocar são 4 aulinhas, para não ficar muito grande aqui uma aula só, tá? Eu defini em 4 aulas, em 4 partes, e vocês vão a partir de agora acompanhar a segunda parte, que é sobre incisivos laterais superiores, tem a parte de incisivos centrais inferiores e incisivos laterais inferiores na sequência. Tudo bem? Abração, até daqui a pouco. Tchau, tchau.